Fala, Caiporada! Bora lá para mais um dia de análises? Eu sou o Tom e vou trazer para vocês os melhores palpites do dia 19 de novembro. Então vamos lá que eu trago também os resultados dos palpites dos dias 17 e 18 de novembro, beleza? Para o dia 17 nós tivemos 17 palpites com 14 greens e apenas 2 reds, tá? Um jogo foi anulado por empate anula, que foi o jogo da Áustria contra a Eslovênia, beleza? Uma taxa de 88% de acertos para o dia 17. Para o dia 18, nós tivemos 16 palpites, com 7 greens até o momento e apenas 2 reds, tá? Temos 7 jogos que ainda irão acontecer, então depois verifiquem os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos nossos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Vocês que chegaram aqui pela primeira vez, não se esqueça de clicar aí embaixo e se inscrever no canal. Isso irá ajudar muito a gente. Não se esqueça de deixar o seu like e comentar ao final do vídeo o que vocês acharam dos nossos palpites. Fechou, galera? Então, sem mais enrolação, vamos para os nossos palpites. Beleza? Bora pra intro! Fala, galera, bora para mais um dia de análises aqui com o Caipora, beleza? Eu trouxe aqui para vocês ontem os palpites e peguei ontem no vídeo que tivemos um corte na tela, beleza? Já fiz a correção, então dá para ver que conseguimos ver a tela completa, beleza, galera? Então vamos lá com essa partida da China contra o Japão nas eliminatórias da Copa do Mundo da Ásia. Separa essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Japão tem 80% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 94% nos últimos 9 jogos. Já a China tem 44%. No histórico são 7 vitórias do Japão e 6 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, a China vem sem empates a 5 jogos e o Japão vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros nós tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over goal no primeiro tempo, beleza? A próxima partida, ainda nas eliminatórias da Copa, eu separei a Palestina contra a Coreia do Sul. Separei essa partida com vitória seca para fora. A Coreia do Sul tem 74% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Palestina tem 39%. No histórico, são uma vitória para a Coreia e um empate. E a média de gols é de 1,5. Em séries, a Palestina vence vitórias a 5 jogos e a República da Coreia ela tem 4 jogos vencendo. Últimos encontros, nós temos vitória da Coreia do Sul em apenas uma das últimas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, a Coreia do Sul vem vencendo 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto a Palestina ela não vence há mais de 6 jogos. Então, para essa partida, vitória seca para fora. Fechou? Próxima partida, Pontevedra contra o Levante. Separa essa partida na Copa do Rei da Espanha com mercado de vitória e empate para fora. O Levante tem 48% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Pontevedra tem 83%. Em séries, o Pontevedra vem marcando gols a 6 jogos e o Levante vem sofrendo a 5. Últimos jogos nos campeonatos, o Levante ele venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Pontevedra ele venceu 5 das suas últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Bradford City contra o Rotherham. Separa essa partida na FL Trop da Inglaterra com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para esta partida e verificando na forma recente, nós temos um aproveitamento de 50% para o Rotherham nos últimos 9 jogos e o Bradford tem 61%. No histórico são 9 vitórias do Bradford, 6 empates e 3 do Rotherham. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Bradford vem sofrendo gols a 6 jogos e o Rotherham vem sem empates a 5, perdeu 4 deles. Últimos encontros, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é Suécia contra o Azerbaijão na Nations League C da UEFA. Separa essa partida com vitória seca para casa. A Suécia tem 81% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Azerbaijão tem 33%. No histórico são 2 vitórias da Suécia e uma do Azerbaijão, e a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, a Suécia vem a 5 jogos marcando gols e o Azerbaijão vem sem vitórias a 5 jogos.
perdeu 4 deles. Verificando os últimos encontros, a Suécia ela venceu 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, a Suécia ela venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Azerbaijão ele venceu apenas uma de 6. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? A próxima partida é a Eslováquia contra a Estônia na Nations League C. Separe essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para a Eslováquia é de 77%. Ela tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Estônia tem 39%. No histórico são 3 vitórias da Eslováquia e a média de gols é de acima de 1,5. Em séries, a Eslováquia vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em uma das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Montenegro contra a Turquia na Nations League B. Separe essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para a Turquia é de 64% e ela tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Montenegro tem 22%. No histórico são 3 vitórias da Turquia e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, Montenegro vem perdendo a 5 jogos e a Turquia vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é a Albânia contra a Ucrânia na Nations League B. Separe essa partida com over 2,5 cartões. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. E verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 3,5 cartões. O nosso árbitro tem uma média de 3 cartões por partida. Então para essa partida eu separei over 2,5 cartões, beleza? Uma partida é o País de Gales contra a Islândia. Separei essa partida na Nations League B com o mercado de vitória e empate para casa. O País de Gales tem 57% de probabilidade de vitória e na forma recente 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Islândia tem 50%. No histórico são 2 vitórias do País de Gales e um empate, e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o País de Gales vem sem derrotas a 5 jogos e a Islândia vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros, o País de Gales venceu e empatou 3 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o País de Gales venceu e empatou 6 das suas últimas 6 partidas e a Islândia, ela venceu apenas 2 de 6. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, República Tcheca contra a Geórgia na Nations League B. Separe essa partida com under 7,5 cartões. Nos últimos encontros das duas equipes, nós tivemos o under 7,5 cartões na maioria de suas partidas, tá? E verificando nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre under 7,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. A disciplina das duas equipes também não é diferente. Nós temos o under 7,5 cartões, tá? São uma média de 5 cartões por partida, somando as duas equipes. E o nosso árbitro ainda não apitou nessa Nations League. Então, para essa partida, under 7,5 cartões, beleza? Próxima partida, a Bósnia contra a Holanda. Separe essa partida na Nations League A com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para a Holanda é de 73%. Ela tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Bósnia tem 6%. No histórico são 2 vitórias da Holanda e um empate, e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, a Bósnia vem perdendo a 3 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Hungria contra a Alemanha na Nations League A. Separe essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para a Alemanha é de 64%. Ela tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Hungria tem 44%. No histórico são 4 vitórias da Alemanha, 2 empates e 2 vitórias da Hungria. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Alemanha vem vencendo 3 jogos e nos últimos encontros nós temos o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa da Hungria, over 1,5 gols nas 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Municipal Libéria contra o São Carlos. Separe essa partida na Liga FPT da Costa Rica com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para esta partida e nós temos 33% de aproveitamento para o Municipal Libéria, já o São Carlos tem 50%. No histórico são 5 vitórias do Libéria, 5 empates e 9 do São Carlos. A média de gols é de acima de 2,5.
Em séries, o Libéria vem sofrendo gols há 6 jogos e o São Carlos não vence há 5, empatou 4 deles. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Colômbia contra o Equador, nas eliminatórias da Copa da América do Sul. Separa essa partida com empate anula para casa. A Colômbia tem 61% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Equador tem 50%. No histórico, são 9 vitórias da Colômbia, 4 empates e 4 do Equador. A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, não temos séries para essa partida. E nos últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória e empate da Colômbia em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, a Colômbia também venceu e empatou as últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, a Colômbia ela venceu e empatou 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Equador ele venceu apenas 2 partidas e foi jogando em casa. Fora de casa não vence, então para essa partida, vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, o Chile contra a Venezuela nas eliminatórias da Copa da América do Sul. Separa essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Chile com 44%. Ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Venezuela tem 50%. No histórico são 10 vitórias do Chile, 2 empates e 3 da Venezuela. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes não vencem há 5 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Chile, temos under 3,5 gols e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Argentina contra o Peru nas eliminatórias da Copa da América do Sul. Separa essa partida com vitória seca para casa. A Argentina tem 81% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Peru tem 39%. No histórico são 12 vitórias da Argentina e 4 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Argentina vem marcando gols há 10 jogos, e nos últimos encontros nós temos vitória da Argentina em 4 das últimas 6 partidas. Em casa, a Argentina empatou em 0-0 contra o Peru. E nos últimos jogos nos campeonatos, a Argentina venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Peru ele não vence há mais de 6 jogos fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Canadá contra o Suriname. Separa essa partida com vitória seca para casa na Nations League Playoffs da CONCACAF. O Canadá tem 82% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Suriname tem 56%. No histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do Canadá, com uma média de gols de 2,5. Em séries, o Suriname vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros, nós temos vitória do Canadá nas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Canadá venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Suriname também venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida agora, a nossa partida em destaque. Separei o Brasil contra o Uruguai nas eliminatórias da Copa da América do Sul. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Brasil tem 57% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Uruguai tem 56%. No histórico são 10 vitórias do Brasil, 3 empates e 3 do Uruguai. A média de gols é de acima de 4,5 gols. Em séries, não temos séries para essa partida e nos últimos encontros, nós temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Uma foi para os pênaltis. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Nations League Playoffs da CONCACAF, o México contra Honduras. Separa essa partida com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o México é de 73%. Tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e Honduras tem 67%. No histórico são 12 vitórias do México, 5 empates e 7 de Honduras. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, não temos séries para essa partida. Nos últimos encontros, nós temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols também em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou, galera? Muito obrigado por terem me acompanhado até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, beleza? Vamos para o nosso Bilhete Caipora! Vamos lá, galera, que o nosso Bilhete Caipora é com 5 seleções. Separei vitória, empate para fora, em Pontevedra contra o Levante. Over 2,5 gols para a Bósnia contra a Holanda. Empate anula para casa, em Colômbia contra o Equador.
under 3,5 gols para o Chile contra a Venezuela e a Argentina para vencer a partida contra o Peru. Mod total de 2,38 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!